Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão do Instituto OCP. Vamos à leitura da questão, falando aí sobre o LibreOffice Calc, mas essa questão é interessante porque ela vale também para o Excel. Nos dois nós vamos ter a mesma resposta, então acompanhe a leitura da questão comigo. Considerando o Calc 4.1 LibreOffice, isso vale para as outras versões também, versão em português, em sua instalação padrão, ao clicar em uma célula vazia, digitar a fórmula a seguir e pressionar a tecla, retornará como resultado igual SE, abre parênteses, 1 mais 2 asterisco 2 igual 6, ponto e vírgula 10, acento circunflexo 1, ponto e vírgula 2 mais 2, barra 2, fecha parênteses. Bem, pessoal, essa questão ela pede uma função chamada função C. A função C dentro do Excel e também dentro do LibreOffice Calc, que é o que está pedindo a questão, ela é uma função de análise lógica. Eu vou mostrar para vocês agora, passo a passo, como funciona essa função C. Acompanhe, a função C é uma função que apresenta 3 argumentos. E os argumentos na função C, eles são separados por ponto e vírgula. Portanto, eu tenho aqui um primeiro argumento, depois ponto e vírgula, um segundo argumento, ponto e vírgula até o fecha parênteses do terceiro argumento. Então, nossa função C é formada por 3 argumentos separados por ponto e vírgula, que é quem separa os argumentos dentro das funções. Pois bem, o primeiro argumento dessa função C é considerado um teste lógico. E o que é um teste lógico? É aquele que eu tenho que responder verdadeiro ou falso. Isso quer dizer que eu vou analisar o teste lógico do primeiro argumento e vou responder se ele é verdadeiro ou falso. Se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, então eu tenho que buscar o cálculo que eu encontro aqui no segundo argumento da função C. Porque a função C funciona assim, o primeiro argumento é um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, eu respondo o que está no segundo argumento, que nesse caso é 10 acento circunflexo 1, que significa 10 no expoente 1, porque o acento circunflexo significa exponenciação. Agora, se eu responder que esse teste lógico é falso, então eu vou para o terceiro argumento, porque o terceiro argumento da função C é a resposta se o teste lógico for falso. E aí eu vou ter que resolver esse outro cálculo que aparece aqui, dizendo 2 mais 2 barra 2, que é 2 mais 2 dividido por 2. E aqui, claro, observando a precedência dos operadores, porque primeiro resolvemos a divisão e depois a adição. Então, a lógica da função C é essa. Se teste lógico do primeiro argumento for verdadeiro, responde o que está no segundo argumento, nesse caso 10 no expoente 1. Se o teste lógico for falso, responde o que está no terceiro argumento, nesse caso 2 mais 2 barra 2, que é 2 mais 2 dividido por 2. Então vamos analisar comigo essa ideia da nossa função C. Acompanha comigo. Como eu disse, a lógica dela impõe, se eu resolver que esse teste lógico é verdadeiro, eu vou para o segundo argumento. Se eu resolver que esse teste lógico é falso, eu vou para o terceiro argumento. Esse é o esquema de como funciona a função C. Ainda não é a resposta que temos para ela, mas o funcionamento é assim: se teste lógico verdadeiro, responde o que está no segundo argumento, se teste lógico falso, responde o que está no terceiro argumento. Agora sim, vamos resolver então primeiro o teste lógico que está aqui no primeiro argumento. Acompanha comigo. 1 mais 2 asterisco 2. Primeiro resolvemos então a multiplicação. 2 multiplicado por 2 dá 4. Então, nós estamos fazendo primeiro, observa, 1 mais 2 asterisco 2 igual a 6. Então, primeiro nós vamos resolver essa multiplicação, porque na precedência dos operadores, resolvemos primeiro a multiplicação e depois a adição. E 2 multiplicado por 2 é 4. Por isso, o resultado ficou 1 mais 4 igual a 6. Agora que nós resolvemos a multiplicação, que deu 4, vamos fazer a adição. 1 mais 4. 1 mais 4 é 5. Então, ficou 5 é igual a 6. Está aí o teste lógico. Eu pergunto para vocês, 5 é igual a 6, verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. O teste lógico deu falso, porque 5 não é igual a 6. Bem, se o teste lógico deu falso, então eu vou para o terceiro argumento. Lembra no esquema da função C? Quando eu respondo que o teste lógico é falso, eu não vou usar o segundo argumento, eu vou direto para o terceiro argumento, que tem um cálculo dizendo 2 mais 2 dividido por 2, já que a barra é divisão.
Na precedência dos operadores, resolvemos primeiro a divisão e só depois aqui a adição. Então vamos resolver primeiro essa divisão. 2 dividido por 2. Bem, 2 dividido por 2 é 1. Então eu fiquei com o cálculo 2 mais 1, que é o resultado da divisão de 2 dividido por 2. E 2 mais 1, o resultado final que eu obtive para minha função c foi 3. Então 3 é o resultado final desta função c. Vamos lá para a questão, onde eu encontro 3 como resposta nessa questão? Aqui na letra C de Canadá. Então, a letra C de Canadá, de fato, é a resposta para a questão, porque respondi o teste lógico como falso, e quando eu respondo o teste lógico como falso, eu vou para o terceiro argumento. Ali tinha um cálculo com adição e divisão, 2 dividido por 2 deu 1, 2 mais 1 deu 3, resultado letra C de Canadá para essa questão. Questão bem interessante sobre a função C dentro do LibreOffice Calc, mas que, como eu disse, vale para questões também do Excel. Se essa questão fosse do Excel e não do LibreOffice Calc, nós teríamos a mesma resposta que encontramos aqui. Ok, pessoal? Obrigado. Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Grande abraço, obrigado, até a próxima e bons estudos.